Bora-se embora, meus processualistas favoritos. Eu sou Rosenberg Alencar, professor de processo civil, de introdução ao estudo de direito. E hoje a nossa aula é de processo civil. Para você que está vendo aí esse vídeo no nosso canal, aproveita, dá curte aí o nosso canal e ativa o sininho, que é para você ficar bem orientado no processo civil, ok? Hoje a gente vai para o nosso segundo recurso, estudado aqui no curso de férias da FACAP. Lembrando que a nossa aula é do curso de férias da FACAP de Petrolina e que está aqui disponível no YouTube para vocês, para todo mundo. Vamos tratar hoje sobre o recurso de apelação. Já vimos toda a teoria geral dos recursos, já falamos sobre embargo de declaração e agora vamos para apelação. De acordo com o 994, um aqui já morreu, né, que foi os embargos de declaração. E aqui nós temos o seguinte, o rol dos recursos. Se lembrem que esse rol é taxativo. O princípio da taxatividade diz que você não pode fazer o manejo de alguma coisa que não esteja aqui nesse rol. É essencial que o recurso a ser manejado seja esse. E hoje nós vamos ver o inciso 1º do artigo 994, certo? Quais são esses atos do juízo singular que são sujeitos ao recurso? Juízo singular, nós temos as decisões interlocutórias e a sentença. A decisão interlocutória a gente já viu que é aquela decisão que é tomada no curso do processo, que não encerra a fase cognitiva do feito. E a sentença, que é apelável e também pode ser impugnada através dos embargos de declaração, ela é a decisão judicial que põe fim à fase de conhecimento, encerra a fase cognitiva do feito, com ou sem o julgamento do mérito. Se lembrem, não importa se a sentença ela pôs fim ou não ao mérito da causa, ela vai ser impugnável, via de regra, por apelação. Então, quanto à questão da legitimidade, a gente sabe que a parte legítima para recorrer é a parte sucumbente, a parte que perdeu no processo. Ela é quem tem um verdadeiro interesse recursal e a legitimidade para recorrer. E no mais, a doutrina e a própria legislação, a norma processual, nos fala que os despachos não são recorríveis, apesar de serem um ato processual do magistrado. Porém, há quem entenda que sim, como eu pedi Donizete, conforme eu já cansei de falar para vocês. Certo? Conceito de apelação. Eu acredito que esse conceito é até de Juninho, de Fred Dias Júnior. A apelação é o recurso cabível contra a sentença e as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento, de acordo com o 1009, parágrafo 1º do CPC. Alguém está com o CPC aberto aí, 1009? Bora, Vitória, minha assistente! Me dê o ar da sua graça, nos presentei com a sua bela voz e sua grande oratória e nos leia aí o parágrafo 1º do artigo 1009 do CPC, ou melhor, o caput e o parágrafo 1º, por favor. Da sentença cabe apelação. Ok. Sigo? Sim. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Ótimo, ótimo, ótimo. A gente já falou sobre isso na parte da teoria geral, né? Mas recapitulando, o que é que ele quer dizer? Olha só, todas aquelas decisões tomadas no curso do processo que não precluírem e que elas não sejam agraváveis, que elas não sejam passíveis de agravo de instrumento, elas devem ser suscitadas, porque elas não se referem ao mérito da causa diretamente, elas não se referem à sentença diretamente, elas devem ser impugnadas, embora que mencionadas na sentença também, mesmo que assim sejam, elas devem ser requeridas ou suscitadas antes de você escrever ou de você fazer as suas razões da apelação. E aquilo que vem antes da parte principal é a famosa preliminar. Então elas devem ser suscitadas em sede de preliminar, certo? Da sentença cabe apelação, artigo 724. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória também vai ser impugnável por apelação. Por quê? Você pode requerer uma tutela provisória desde o início da demanda. Você pode requerer até de forma antecipada, antecedente. Vão entender bem isso aí em Processo Civil 5, quando a gente estudar as tutelas provisórias. Então, você pode requerer desde ela antecipada, antecedente, que é quando você faz esse requerimento, só o requerimento nu e cru
da tutela provisória, sem adentrar muito no mérito. Claro, você tem que fazer uma pequena exposição fática. E aí você faz aquele requerimento logo no iniciozinho, antes de redigir a peça principal com todas as informações de forma precisa, esgotando mesmo tudo que você pode fazer na petição inicial. Você faz aquele requerimento através daquela petição inicial da tutela provisória antecipada antecedente. Mas o magistrado pode negar. E aí você tem o prazo para que você possa fazer a emenda da inicial, ou melhor, aditar a inicial, complementando com todas as informações necessárias para que o processo possa transcorrer normalmente, inclusive juntando outros documentos e tudo mais. Aí você faz. Mas passa-se o processo todo, você renova o pedido e o magistrado ainda não está convencido do seu direito. Ele pode deixar para apreciar aquele pleito justamente no momento da prolação da sentença. Então, o capítulo da sentença que vai apreciar aquele pedido de tutela provisória lá de trás, lá do começozinho do processo, ele vai ser impugnável na apelação, ok? Porque naquele momento, dentro do corpo da sentença, ele está também proferindo uma decisão interlocutória, porque ele está antecipando todos os efeitos. Perfeito? As decisões interlocutórias serão recorridas por agravo de instrumento. Isso aí a gente já sabe, certo? Mas agravo de instrumento é assunto para um próximo capítulo. Vamos embora? Qual a finalidade da operação? Da apelação? A apelação servirá para impugnar a sentença e as decisões interlocutórias que não sejam agraváveis, desfavoráveis ao apelante. A apelação visará duas espécies de decisão: sentença e a interlocutória não agravável. Exemplo, decisões de admissibilidade do processo. Essas decisões de admissibilidade do processo não são sentenças, são decisões interlocutórias. Elas serão impugnadas por apelação. A legitimidade da parte, enfim, questões arguidas em preliminares de processo e em fase de contestação. Enfim, toda sentença deve ser atacada por apelação? Deve? Vamos observar que não. Temos algumas exceções, que isso aqui a gente não vai estudar porque não faz parte ainda do nosso teor. Ressalvadas as hipóteses da sentença proferida em execução fiscal até o limite de 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, as ORTNs, e a sentença que decreta a falência, que serão atacadas respectivamente por embargos infringentes de alçada, de acordo com o artigo 34 da Lei 6830 de 80, e por agravo de instrumento. Observem que tem sentença que vai ser impugnável por agravo de instrumento, ok? Assim como aquilo que eu perguntei a vocês na aula passada, e terminou que vocês não me responderam quando eu perguntei, só cabe apelação? Só cabe apelação? E aí ninguém me respondeu, eu ainda disse, quem me responder até 30 minutos depois da aula vai receber um brinde, certo? Ninguém me respondeu. É toda sentença que cabe apelação? É toda sentença que cabe só apelação? Vitória? Abra aí o 356, por favor, parágrafo 5º, pelo amor de Deus. Bora, minha assistente, para assuntos aleatórios. Brincadeira. Parágrafo 5º, é? 5º. Capte parágrafo 5º. A cabeça do artigo diz o quê? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Aí o parágrafo 5º é: a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Bom, só para dizer, ou parcela deles foi incontroversa, ou estiver em condições de imediato julgamento e tudo mais. Então vamos observar o seguinte: todas as vezes que você tiver uma decisão antecipada, mas parcial do mérito, uma decisão parcial do mérito, proferida de forma antecipada pelo magistrado, você vai impugnar essa sentença, porque isso aí é uma sentença, é uma decisão proferida no curso do processo, é uma decisão interlocutória, com força de sentença, porque ela julgou o mérito da causa, então ela pôs fim à cognição daquele feito na conformidade
dos incisos e demais parágrafos deste artigo 356. Você não vai apelar, porque ainda não é a sentença realmente definitiva. É uma decisão interlocutória com força de sentença, porque ela julgou de forma parcial e antecipada o mérito. O recurso que você vai interpor é o de agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória que possui força de sentença. Ficamos entendidos que nem sempre é sentença, e aí, além disso, nós temos essas outras observações aqui, ok? Legitimidade para recorrer, nós já estudamos sobre isso. Quem recorre é justamente quem sucumbiu no processo, porque não tem sentido a pessoa que se saiu vitoriosa recorrer dos autos de recorrer, aliás, do teor de uma decisão que lhe foi favorável. Perfeito, turma? Questões apeláveis. A gente também já deu uma estudada sobre isso enquanto estudava sobre a teoria geral dos recursos, mas vale a pena a gente dar uma repisada nessa matéria. Então, quais são as questões apeláveis? Os erros em procedendo e os erros em judicando. O que são esses erros em procedendo? São erros relativos às questões processuais, ao procedimento, à forma da decisão, tudo em desobediência ao 489 do CPC, o parágrafo 1º do 489. Então, há uma nulidade da decisão e necessidade há necessidade da anulação dessa sentença justamente por falhas no procedimento. A gente pode ver o caso, por exemplo, de ter sido indeferida em audiência já a ouvida de uma testemunha, que era crucial, era chave para o deslinde da demanda. É uma das situações. Os erros em judicando ocorrem quando há uma demonstração clara de que existem falhas, existe um erro na análise processual, na análise judicial, aliás, na análise do mérito daquela questão que foi levada a juízo. E aí há esse erro em judicando, um erro no julgamento. Ok, turma? Vamos pular? Dando um pulinho? Da apelação. Sentença cabe apelação. A gente já deu uma lida no 1009, parágrafo 1º, certo? Então, o que é que acontece? Que a gente já falou sobre isso. Todas essas questões que não forem impugnáveis por agravo de instrumento, mas que elas também não foram atingidas pela preclusão, você tem que arguir, tem que suscitar em sede de preliminar da apelação, ou seja, antes das razões da apelação. Mas e se isso for feito justamente por quem contrarrazoar o recurso? Quando for feito isso por quem contrarrazoar o recurso, o parágrafo 2º do artigo 1009 nos diz o seguinte: olha, nessa situação, quando for nas contrarrazões, funcionando como quase que uma réplica, vai ser concedido prazo ao recorrente para que ele possa se manifestar sobre aquelas questões prejudiciais, preliminares, perdão, que foram arguidas ali e que elas, ali nas razões da apelação, nas contrarrazões da apelação. Ok? Suscitadas, impugnadas, a mesma coisinha aí, certo? Vamos pulando aqui. Recurso do vencedor subordinado, que é diferente do recurso adesivo. O que é que o texto nos fala? Ele nos diz o seguinte: a impugnação realizada pelo vencedor ao apresentar suas contrarrazões será considerada como uma espécie de reconvenção à contestação, certo? A impugnação realizada pelo vencedor ao apresentar suas contrarrazões será considerada como uma espécie de reconvenção ou contestação. Deve ser arguida em preliminar e considerar o apelante a oportunidade de manifestação no prazo de 15 dias. O que é que isso significa? Recurso adesivo. Recurso do vencedor subordinado e recurso adesivo. O recurso adesivo ele é cabível não apenas na apelação, mas ele também é cabível no recurso extraordinário e também o recurso subordinado previsto no parágrafo 1º do 1009, certo? O recurso adesivo, que a gente já deu uma estudada, ele pressupõe que tenha havido uma sucumbência recíproca para que haja a possibilidade da parte recorrer. Então ele acontece como? Houve uma sucumbência recíproca e uma das partes simplesmente disse: não, tá bom, tá tudo ok, vamos aguentar aqui dessa forma, tá tudo tranquilo para mim. Então a outra parte vai e recorre naquele prazo. Só que ele só vai ser intimado depois. Ele não pode ser pego, eita, 15º dia, recorreu, eu tenho até meia-noite para poder protocolar, porque os autos são eletrônicos, eu tenho que contrarrazoar e que recorrer também. Não. Ele vai aguardar a intimação da interposição daquele recurso e, como ele também foi sucumbente, dentro do mesmo prazo para a apresentação das suas contrarrazões, ele poderá apresentar um outro recurso daquela sentença, que aí se chama recurso adesivo.
E aí, após a interposição desse recurso adesivo, vai ser concedido o prazo para que o recorrente possa falar ou impugnar as razões daquele recurso adesivo, certo? No recurso adesivo, o recorrente até poderia ter recorrido de modo independente por ter havido a sucumbência recíproca. Na apelação subordinada, não, pois não havia interesse recursal. Então, a apelação subordinada ele não pode recorrer adesivamente. A regularidade formal do recurso. Vamos embora que temos ainda mais um bocadinho de slides aí para hoje. Para que o recurso seja conhecido, deve ser observada a forma segundo a qual o recurso pode revestir-se sob pena de inadmissibilidade. Quais são essas questões? Essas formalidades todas, essas regularidades formais que são necessárias. A gente já mencionou sobre isso nas aulas anteriores, mas, primeiro, petição dirigida ao juízo de primeira instância no prazo de 15 dias da ciência da prolação da sentença. Isso se aplica-se o prazo em dobro, claro, nos casos da lei. Quais são esses prazos em dobro? No caso de processo físico, onde tem mais de consórcio, ou então naquelas situações de entes públicos, certo? De Estado, União, por aí vai. Os nomes do apelante e do apelado, com as suas respectivas qualificações, que a gente já mencionou até, a desnecessidade disso e o fato de que são apenas o nome, mas não há necessidade de qualificação completa, não na prática da advocacia, não na praxe da advocacia, não no exercício do praxismo da advocacia. Isso aí é uma questão meramente formal e legal, que não implica na inadmissibilidade do recurso, não até hoje. A apresentação das razões impugnando de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A gente já viu que o recurso ele tem que exaurir ou ele tem que impugnar de forma específica todos os pontos da sentença. Aquilo que não foi impugnado na sentença, não espere que o juízo de segundo grau não vai apreciar. A apelação ela tem que dialogar com a sentença, justamente essa questão da impugnação. Então você tem que impugnar a sentença, não é fazer o que muita gente faz por aí, que é pegar a cópia da inicial, da contestação ou da réplica e usar aquilo ali como um recurso requerendo a reforma da decisão. Isso aí é uma impugnação específica, genérica, que aí não é nem conhecida na análise do recurso. Deve formular o pedido recursal, que é o pedido de reforma ou de nulidade da decisão, e tem que respeitar a forma escrita para a interposição do recurso. Essa é a principal modalidade, regularidade formal, é a forma escrita. Com exceção, embargos de declaração nos juizados especiais, ok? De acordo com o artigo 49 da 9099 de 95. O artigo 1010, ele diz exatamente quais são os requisitos para que essa petição seja considerada admissível. Nomes e qualificação das partes, exposição do fato de direito, razões do pedido de reforma, pedido de nova decisão. A gente já estudou sobre tudo isso aí de forma bem detalhada quando a gente viu a teoria geral dos recursos. Então vamos dar um pulinho, porque a gente ainda tem mais um bocado de estrada aí pela frente. Estrada é coisa que eu gosto. Efeitos da apelação. Se lembre que a gente acabou de ver os efeitos do recurso de embargos de declaração, né? Dos embargos de declaração. Agora vamos ver os efeitos da apelação. Quais são eles? Efeito devolutivo. O que é que significa esse efeito devolutivo? Significa devolver a matéria para ser reapreciada, mas agora por um segundo grau, não mais pelo juízo sentenciante. Por quem realmente deve apreciar uma matéria aqui embaixo. É um efeito devolutivo vertical. Por quê? Porque você manda para o segundo grau para que ele possa rever aquela decisão que foi proferida aqui embaixo. Mas não é só simplesmente dizer assim, senhores desembargadores, por favor, deem uma olhadinha nessa sentença que ela está errada. Não, você tem que fazer impugnação específica, tem que dizer, olha, está errada por causa disso, merece reforma por causa disso, esse ponto da sentença merece nulidade por causa disso, e tudo isso você vai botar nos seus pedidos recursais, nulidade, reforma e por aí vai. E aí esse efeito devolutivo, o teor de Juninho é o seguinte: a apelação, como qualquer outro recurso, possui o efeito devolutivo. Esse é o efeito, digamos, padrão de todos os recursos. É o efeito devolutivo, que é o efeito de devolver a matéria para ser reexaminada. Por força deste efeito, as questões suscitadas e impugnadas pelas partes no processo, com o objetivo de serem reexaminadas, são transferidas ao juízo, do juízo sentenciante, primeiro grau, ou juízo de piso, juízo ACO, para o juízo de segundo grau, que é o juízo ad quem,
certo? Quanto à profundidade, Didier nos fala que consiste em determinar em que medida competirá ao tribunal a reapreciação da matéria, ou seja, a matéria impugnada nas razões de apelação será o limite de atuação do tribunal na reapreciação da sentença. Ainda poderá ser discutida a matéria não decidida ou parcialmente decidida na sentença. Então, quanto à profundidade, vejam que da mesma forma em que o pedido na petição inicial é o limite da sentença do magistrado, ele não pode se estender além do que foi pedido. A peça recursal, o pedido recursal, e quando a gente fala em pedido, se refere às razões do recurso e ao pedido propriamente dito, da mesma forma que o pedido na petição inicial não se resume apenas aos itens dos requerimentos finais constantes daquele rol de pedidos que você faz finais. Quando a gente fala em pedido na petição inicial, também se refere à causa de pedir. E a maior questão de inépcia de uma petição inicial é porque o defeito está no pedido. E o pedido é o conjunto entre a causa de pedir remota e o pedido propriamente dito. Okay? Então, a profundidade, quanto à profundidade, o limite, o efeito da apelação vai ser o limite daquilo que foi impugnado. Vamos supor que havia 10 itens, 10 capítulos, 10 pontos a serem impugnados. Você impugnou apenas 3, sei lá, porque não viu, porque não prestou atenção, porque não se deu conta, porque teve preguiça, sei lá, era domingo, queria descansar, queria encerrar esse trabalho, não queria levar para segunda. Não sei por que razão, você não impugnou. Então não espere uma reforma de ofício. Ah, mas eu recorri desses 3, o que custa ele analisar mais 1 ou 2 ou 3? Não custa. Você não pediu, você não fez as suas razões, você não expôs as suas razões, os seus motivos. Então aquilo dali está fora da reapreciação no segundo grau de jurisdição. Certo? Quanto à extensão, significa dizer que ao deduzir o pedido de nova decisão, o recorrente delimita a extensão da devolutividade, a fim de que o tribunal possa julgar o recurso. O recorrente definirá o capítulo da sentença apelada que se pretende seja reexaminada pelo tribunal. Quanto à profundidade, é a questão da limitação da atuação do segundo grau, do tribunal, na apreciação da matéria. Quanto à extensão, é que se você tem 7 e você só impugnou 3, 4, 5, os outros ele não vai dar nenhuma olhada. Basicamente o mesmo, certo? Questão prejudicial incidente resolvida e efeito devolutivo. Cabe ao apelante impugnar a resolução da questão prejudicial incidental. Se não fizer, haverá coisa julgada, mesmo que se trate de questão resolvida na fundamentação da sentença. Um exemplo, reconhecimento de paternidade, mas condenação em alimentos, de acordo com 503, parágrafo 1º. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Olha, essa questão prejudicial, que foi incidental, que foi movida dentro de uma ação de reconhecimento de paternidade com requerimento de alimentos, mesmo que ela já tenha sido decidida lá, você pode impugnar ela em sede de recurso. Por quê? Não tem como você impugnar a paternidade, se foi provado através do exame de DNA. Mas a questão dos alimentos que tiverem sido deferidos naquela situação, você tem sim como recorrer para majorar ou para minorar, a depender do polo em que você se encontra, recorrente ou recorrido. Outra coisa, acordo de organização de processo e profundidade do seu efeito. Quem estudou comigo em Processo Civil 2, viu que nós temos hoje a possibilidade de efetuar negócios jurídicos processuais. O que é isso? Nós podemos organizar o processo, nós podemos tratar o processo todo, nós podemos negociar qualquer situação processual. Então, consiste no direito que as partes têm de delimitarem consensualmente as questões judiciais que reputam fundamentais para a solução do mérito. Porém, podem, por exemplo, negociar qual o direito será aplicado ao caso, podem negociar a renúncia à prescrição, por exemplo, podem negociar um prazo processual. A renúncia, por exemplo, a prescrição ela é um prazo renunciável. Um exemplo claro que a gente tem muito comum se trata, por exemplo, em algumas situações de ordem trabalhista. Eu já vi processo trabalhista em que foi ajuizada uma reclamação
e o direito do reclamante já estava prescrito, mas a empresa tinha interesse em resolver aquela celeuma, porque sabia que havia FGTS a ser levantado, havia outras situações que eram de direito do reclamante, e ela tinha inclusive o interesse de que ele voltasse a trabalhar na empresa. Então, a empresa renunciou à alegação da prescrição do direito trabalhista para que ele pudesse ajuizar aquela ação, ou melhor, para que aquela ação pudesse ser julgada. E aí foi feito, claro, um acordo. Isso aí foi uma audiência que eu presenciei ainda quando eu morava em Recife, e eu achei muito interessante essa questão. Então, como existem essas questões de organização do processo que são negociáveis, e se qualquer desses pontos tiver sido violado por qualquer das partes ou pelo próprio magistrado, na decisão, elas são questões impugnáveis por apelação. A apelação nos casos de improcedência liminar do pedido. O que é uma improcedência liminar do pedido? O juiz ele pode simplesmente, de acordo com alguns julgamentos, com algumas situações que existem processuais, ele pode julgar liminarmente o pedido e pode julgar improcedente. Observe, não há possibilidade de haver a procedência liminar do pedido. Mas a improcedência liminar do pedido, nos casos previstos em lei, que são extensos, não dá para a gente ver todos eles agora, porque isso é matéria do quinto período. Nessas hipóteses, sim, há a possibilidade da improcedência liminar do pedido. Um exemplo claro que eu trago sempre para todo mundo se familiarizar com ele, é o caso do suicídio premeditado, que é aquele em que a pessoa vai lá, aumenta ou faz uma apólice de vida, muda os beneficiários, muda a ordem, muda tudo, e à noite vai lá, chega em casa e se mata. Só para poder beneficiar aquelas pessoas. Então, no caso de suicídio premeditado, o STF já decidiu que os beneficiários não têm direito. Moveu-se uma ação, que foi comprovadamente nesse sentido, deu a entender já isso, o juiz já pode liminarmente julgar improcedente o pedido. Ok, povos e povas? Vamos embora. Efeito suspensivo. A apelação, via de regra, ela possui efeito suspensivo. Né? Trata-se do efeito suspensivo automático, imputado pela lei na interposição desse recurso, segundo o Didier. Essa regra ela aplica-se à interposição, à apelação interposta contra a sentença, exclusivamente. Contra decisões interlocutórias não agraváveis, não possui efeito suspensivo automático, mas você tem que requerer. Os recursos que não tiverem efeito suspensivo automático, você tem que requerer. Entre eles, por exemplo, os embargos à execução. Não é um recurso, mas é uma peça processual, que meio que ela trava o processo de execução. Seria a defesa do executado. Então, os embargos à execução não têm um efeito suspensivo automático, salvo se você fizer a garantia do juízo. Se você não fizer a garantia do juízo, não tem. Aí você tem que requerer, e de acordo com o caso, o magistrado vai verificar. Então, essa questão do efeito suspensivo, quando o recurso não tiver o efeito suspensivo automático, como é o caso da apelação em relação à sentença, que via de regra possui, raras as situações em que não tem, então o magistrado, você vai requerer ao desembargador relator, que vai apreciar no juízo de admissibilidade a forma como ele vai recepcionar aquele recurso, se só no efeito devolutivo ou se no devolutivo e suspensivo. E se lembrem, suspensivo não é da contagem do prazo, mas sim dos efeitos da decisão prolatada. A suspensão dos efeitos da decisão prolatada. Sobre o recebimento, a apelação pode ser recebida, claro, no seu duplo efeito, ou apenas no efeito devolutivo, certo? Hipoteca judiciária. Que danado é essa hipoteca judiciária? Mesmo que tenha efeito suspensivo, algumas situações o magistrado pode exigir uma espécie de uma garantia para que ele possa não dar o efeito suspensivo ou conceder o efeito suspensivo. Para que ele possa não conceder, não, perdão. Para que ele possa conceder o efeito suspensivo. Então, mesmo que tenha efeito suspensivo, a apelação não impede que a constituição da hipoteca judiciária, que é a vinculação de um bem alheio para o cumprimento de uma obrigação. Por exemplo, o credor grava um bem do devedor para que possa responder pela dívida caso ela não seja adimplida. Então, a hipoteca judiciária é uma garantia legal dada por um patrimônio para que possa ser concedido o efeito suspensivo.
e mesmo diante da concessão desse efeito suspensivo automático, ainda pode-se exigir a hipoteca judiciária em algumas situações. Particularmente, ainda não tive o privilégio de presenciar nenhuma delas. Hipótese em que a apelação não possui efeito suspensivo. Aqui sim, é que são as exceções à regra e é o ponto importante. Porque de regra a gente já sabe que possui. Gente, vocês estão por aí? Olha, não já saiu todo mundo. Olha, tem um cadinho de gente. Apelação contra a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras não tem efeito suspensivo, porque essa sentença ela é constitutiva e ela pode produzir seu efeito já de imediato. Apelação contra a sentença que condena a pagar alimentos. Os alimentos são uma questão de necessidade do alimentando. Então, essa sentença ela não tem um efeito suspensivo. Apelação contra a sentença que extingue, sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Isso aí fica muito mais claro para vocês quando vocês estudarem no período que vem execuções. Apelação que julgar procedente ou pedido de instituição de arbitragem. O que significa isso? Vocês sabem que a alegação de arbitragem ela pode ser requerida como defesa para que possa ser declarada, inclusive, a nulidade de uma sentença. Apelação contra a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, ela também não possui efeito suspensivo. Apelação contra a sentença que decreta a interdição, também não possui efeito suspensivo. Por quê? A interdição, em muitos casos, ela objetiva mais proteger o patrimônio, mais proteger o interditado através da blindagem do seu patrimônio do que qualquer outra coisa. Certo? Quais são os modos que você tem para poder requerer o efeito suspensivo? Está terminando, só faltam 10, 11. Pode ser requerida ao tribunal, na pessoa do presidente, ou no período entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ficando o relator designado para apreciar a admissibilidade, pré-evento, para processar e julgar o recurso, certo? Então, entre o protocolo, entre a distribuição, entre a interposição do recurso e a sua distribuição, você pode fazer o requerimento direto ao relator e ele já vai ficar pré-evento, porque vai cair esse pedido diretamente para ele, na conformidade do artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 1º, certo? Pode ser requerida diretamente ao relator, se já foi distribuída a apelação, e a eficácia da sentença pode ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar probabilidade de provimento do seu recurso. Ok? Quais são os efeitos? Um deles é o efeito de retratação. Por quê? Quando você interpõe a apelação, o juiz o juiz sentenciante, ele não pode mais alterar a sentença, mesmo em caso de incompetência absoluta. Então, o princípio da inalterabilidade da sentença, o juiz sentenciante não pode mais alterar a sentença, mesmo em caso de recurso. Qual é a exceção que a gente tem, como sempre? A apelação contra a sentença que indefere a inicial. Ele pode exercer a retratação. No caso do agravo de instrumento, as decisões interlocutórias que foram tomadas pelo magistrado, quando agravadas para o tribunal, o juízo pode exercer o seu juízo de retratação. O que mais? Sentença que julga improcedência liminar e que extingue o processo sem resolução de mérito podem ser exercidos o juízo de retratação. Vocês devem lembrar que toda decisão judicial ela tem uma tendência natural à sua imutabilidade, a se perpetuar. Esse é o objetivo, ok? Qual é o procedimento da apelação no juízo ACO? Eu não vou ler ponto a ponto desses detalhes, não. Vou explicar para vocês, vocês vão fazer a leitura disso e vão se socorrer da legislação, pelo amor de Deus. Nossa prova dá para vocês fazerem com o código na mão. Se vocês não quiserem fazer com o Google, pelo amor de Deus, façam com o código. E eu prefiro que vocês não façam com o Google, não. Tentem primeiro responder. Responder com o código, certo? Vou conceder um bom prazo para que vocês possam fazer a avaliação da gente, a nossa avaliação virtual. Só com a legislação vocês já respondem. Então, o procedimento da apelação no juiz ACO, qual é? A gente já falou sobre isso. Hoje, como não existe mais o duplo grau de admissibilidade do recurso, então você atravessa o recurso de apelação, claro, no juízo sentenciante, porque é com ele que ainda se encontra o processo. Ainda não subiu, ele só sobe
mediante a provocação do segundo grau, precisa da provocação. E a forma que você tem de provocar o juízo de primeiro grau é o protocolo da petição inicial. A forma que você tem de provocar o juízo de segundo grau é justamente a interposição de um recurso. Então você protocola a petição de recurso, de apelação, dirigida ao juízo sentenciante. Ele vai simplesmente pegar aquela petição e vai determinar a intimação da outra parte, que é a parte recorrida, para que ela possa, em 15 dias da ciência da intimação, protocolar suas contrarrazões, ou, se for o caso, suas contrarrazões e seu recurso adesivo. Em caso de ocorrência de recurso adesivo, o que é que vai acontecer? O magistrado vai intimar o recorrente para que ele possa contrarrazoar o recurso adesivo. Não sendo o caso daquelas questões do parágrafo 1 do 1009, que fala sobre a matéria suscitada parágrafo 1º não, parágrafo 2º, que fala sobre a matéria suscitada preliminarmente em contrarrazões, que também tem que intimar o recorrido para que ele possa se pronunciar, não sendo essa hipótese, e não sendo também a hipótese de haver recurso adesivo, de imediato, ao magistrado sentenciante só compete acionar o segundo grau, ou seja, fazer a devolução da matéria para o segundo grau, encaminhando o recurso para que lá no segundo grau seja feita a análise do juízo de admissibilidade do recurso. Ok? Tem alguém vivo aí, povo? Estamos vivos aqui, Luciano. Oh, beleza. Ninguém se pronuncia, não vi mais uma letrinha subir ali nem nada, deve estar só no privado dizendo, eita, Rosenberg está cansado. Vamos embora. Do procedimento da apelação no tribunal. Qual é o primeiro procedimento? A apelação vai ser julgada e decidida pelo voto de 3 juízes. Primeiro procedimento é o juízo de admissibilidade. Quando chega lá, a gente já viu como é que ocorre, quando a gente estudou sobre os processos nos tribunais, a gente já viu que a primeira coisa que vai acontecer é a distribuição do feito para que se escolha uma turma, uma câmara e um relator, ok? Então, a apelação vai ser julgada como? Vai ser julgada por 3 juízes. Tudo isso a gente já viu na teoria geral do recurso. Aplica-se a técnica da ampliação do colegiado na hipótese de divergência. Quando é que ocorre divergência? Quando os 3 votam, cada um de uma maneira diferente. Se 2 votarem igual e um diferente, houve uma decisão por unanimidade. Por maioria. A maioria de 3 é 2, então não tem como haver empate. A divergência ocorre quando há empate, quando os 3 julgam de maneira diferente. Quando os 3 julgam igual, ocorre a decisão unânime. Então, 3 diferentes, divergência. O que é que acontece? Ampliação do julgado. E aí, se houver a ampliação do julgado, é justamente o momento em que você chama os demais desembargadores da Câmara para que eles possam participar daquele julgamento e resolver aquela divergência. Quando 2 julgam iguais e um diferente, houve decisão por maioria, que pode ser dando provimento ou negando provimento. E quando os 3 julgam iguais, houve a decisão por unanimidade, ok? Não mais existe a figura do revisor. Quem era esse revisor? O relator e o segundo julgador era quem ia revisar o voto do relator. Não mais há o relatório e o voto, na realidade. Não mais há. Por quê? Porque à medida que cada um dos 3 componentes dessa turma vai proferindo seu voto, já está automaticamente revisando o voto do relator, o relatório. Ele já revisou o relatório, já disse se concorda ou se não concorda com aquele voto, com aquele relatório que foi colocado para exame dos autos. E permite-se também a sustentação oral do julgamento da apelação. O que é essa sustentação oral? É você, em dia e hora marcado, você se pronunciar dizendo que quer fazer a sustentação oral. E aí você vai dispor de no máximo 15 minutos para você defender as suas razões do recurso. Não é ler o seu recurso, não, porque ler o seu recurso pressupõe-se que já foi feito pelo julgador, certo? Mas, na verdade, a maioria das vezes é pelo assessor. O agravo de instrumento interposto no mesmo processo tem precedência em relação à apelação. O que significa dizer? Olha só. Das decisões unipessoais do relator, cabe agravo de instrumento, como a gente já viu, que na realidade lá dentro é chamado agravo interno. Mas se dessa decisão existir lá o agravo interno, ele vai ter
preferência no momento do julgamento. Por quê? Porque se a ele for negado o provimento, você não precisa mais nem analisar o recurso de apelação. E se a ele for concedido o provimento, aí sim você vai apreciar, o tribunal vai apreciar o recurso de apelação. Certo, turma? Do julgamento do mérito recursal diretamente pelo tribunal. Item 8.1 vem dizendo que, olha, caso o processo se encontre maduro, o tribunal poderá julgar o mérito do recurso imediatamente. O que significa dizer? O recurso está todo prontinho. O recurso está todo prontinho. Não há nenhuma dúvida, o relatório já está pronto, já está tudo ok. Então o tribunal ele pode fazer essa análise do mérito recursal já de imediato. A sentença, por exemplo, que extinguiu o processo sem o julgamento de mérito, o tribunal poderá entrar no mérito do processo ao julgar o apelo e dar provimento ao recurso. O que significa dizer? Olha só, lá atrás, ainda na propositura do feito, o magistrado resolveu extinguir o processo sem julgamento de mérito. A parte apelou daquela decisão, mas o juiz não exerceu seu direito de retratação e o processo subiu para o tribunal. Ao subir para o tribunal, quando for apreciado aquele recurso de apelação que que foi interposto contra a decisão que que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, naquele momento, se o processo estiver maduro, a turma já pode, além de julgar aquele recurso, julgar o mérito da causa, havendo, de certa forma, a supressão da instância. O que não é uma coisa muito normal, porque não se admite supressão de instâncias. Você tem que esgotar todas as fases processuais, você tem que esgotar todas as possibilidades dentro de uma instância para que você possa se socorrer de outra. Por isso é importante a oposição dos embargos de declaração, porque você esgotou todas as possibilidades dentro da instância de primeiro grau, dentro da primeira instância. Ok? Então, vejamos. Onde foi que a gente parou? Ah, tá. A sentença não examinou o mérito. Então, lá, o magistrado, os desembargadores já podem apreciar o mérito daquela decisão. Certinho? A sentença sem fundamento. Quando o tribunal der provimento à apelação e decretar nulidade de sentença por falta de fundamentação, ele também pode julgar o mérito. A gente já viu que a sentença tem que ser fundamentada, mas pode acontecer de não. Recurso adesivo. Já pisamos e repisamos esse assunto aqui ao longo do nosso curso de férias, então eu não acredito que comporte mais comentários a respeito dele. Concordam? Mas leiam tudo que a legislação e a doutrina falam sobre isso. Ok? Estão de acordo, turma? Prazos. Ok, professor. A gente já falou sobre os prazos, mas vamos lá. Como é que você faz a contagem do prazo? Você exclui o dia do início e inclui o dia do final. Isso em se tratando de processo civil. Certo? Randrinha, está por aí? Tá não, ela saiu. Saiu, né? Ah, tá, porque ela já ia me falar de processo penal, certamente, daqui a pouco. Então, você exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Mas como é que essa contagem do prazo? Ela se dá, o prazo é considerado publicado um dia após a disponibilização no sistema do Diário de Justiça Eletrônica. Então, se a decisão foi disponibilizada, essa publicação foi disponibilizada hoje, dia 14 de julho de 2020, ela só vai ser considerada como publicada amanhã, dia 15 de julho de 2020. E, por consequência, o primeiro dia útil para a contagem do prazo processual, do prazo recursal ou do prazo processual, só vai ocorrer dia 16 de julho. Então, a partir dali é que você começa o primeiro dia útil e faz a contagem toda em dias úteis, por se tratar de prazos processuais. Os prazos materiais, que são aqueles prazos que são da parte, serão sempre contados em dias corridos. Ok? Não mais subsiste o grau de jurisdição. É outro assunto que a gente já pisou e repisou e já está bem batido aqui na nossa aula, bem batido, então não precisamos mais falar sobre isso, certo? A apelação, de acordo com o 1010, ela vai ser dirigida ao juízo de primeiro grau e ela tem que conter
e ela tem que ter aqueles requisitos, mas o que é que acontece? Lá dentro do primeiro grau, uma vez que todas aquelas formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, que se trata da intimação do recorrido para contrarrazoar, o juiz vai enviar esses autos para o segundo grau poder apreciar. Por oportuno, a gente tem a questão dos procedimentos. Qual é o principal? A interposição dentro do prazo de 15 dias da ciência da decisão recorrida. E aí você deve observar o princípio da sucumbência como sendo fundamental para que haja a questão da legitimidade recursal. Só é parte legítima quem perdeu, certo? O juízo de admissibilidade, a gente já deu uma estudada, mas esses 4 pontinhos são relevantes demais para que a gente possa dar uma pulada. O que é que ele fala? Conceito: decisão sobre a aptidão de um procedimento de ter o seu mérito, objeto litigioso examinado. É o conceito. O juízo de admissibilidade é sempre anterior ao juízo de mérito. Primeiro você vê se está tudo ok, se a petição de recurso está toda perfeitinha, para que você possa recorrer, ou para que ele possa ser apreciado o mérito. O juízo de admissibilidade positiva é quando está tudo ok e ele recepciona o processo. O juízo de admissibilidade negativo é quando não se admite ou não se conhece do recurso. Então, conhecer do recurso é dar o juízo de admissibilidade positivo. Não conhecer do recurso é dar o juízo de admissibilidade negativo. Ok? Desistência ou renúncia, a gente já viu esse assunto todo. A gente já falou sobre desistência e renúncia no finalzinho da parte de teoria geral do recurso, mas a desistência é justamente a conduta que é determinante, né? Que determina um resultado desfavorável a quem recorre, né? A quem pratica. E a renúncia, ela ocorre antes da desistência, antes da prática do ato. Perfeito? Turma, o recurso é uma demanda e nessa qualidade pode ser revogado pelo recorrente. A revogação chama-se desistência. A desistência pode ser parcial, total e pode ocorrer até o início do julgamento, até a prolação do voto. Trata-se de ato dispositivo que independe do consentimento da parte. Tudo que a gente tinha que falar sobre isso aqui, a gente falou na primeira aula da gente de hoje, né, mais cedo, quando a gente finalizou, fez a parte final da teoria geral dos recursos. Minha querida turma, meus grandes processualistas, a gente vai ficando por aqui e amanhã tem mais uma aulinha, ok?